Começamos por agradecer a presença de inúmeras individualidades que nos brindaram com a sua comparência, nomeadamente o professor Dr. João Relvão Caetano, pró-reitor da Universidade Aberta e delegação do reitor, os diretores do Estabelecimento Superior de Ensino e de organizações de referência do nosso tecido empresarial, docentes, discentes de inúmeras instituições de ensino superior, formadores, colegas, familiares e amigos. Meus senhores e minhas senhoras, sentimos-nos muito honrados em observar esta moldura humana e não esqueceremos o vosso apoio neste dia de celebração tão importante para nós. Contudo, como tudo tem um início, este projeto também não nasceu do acaso. E acreditem que não é filho de pai incógnito. Foi concebido no Gabinete para a Educação para o Empreendedorismo e Cidadania, e passo a citar, criado em 2008, tendo como missão principal a promoção da cultura empreendedora através do desenvolvimento das competências, emoções, valores e ferramentas daquela cultura. Conta com uma equipa marcadamente transdisciplinar de investigadores, professores e formadores, coadjuvada por colaboradores nacionais e internacionais que desenvolve projetos de investigação e programas de intervenção numa abordagem interdisciplinar, de modo a contribuir para a autorrealização das pessoas, o sucesso das organizações, a coesão social e o crescimento económico. Fim de citação. Estando este projeto inserido na Cátedra Infante Dom Henrique, articulando sinergeticamente a Universidade Aberta e a Faculdade de Letras da Universidade de Lisboa. Feito este enquadramento inicial, cumpre-nos também preferir algumas palavras de reconhecimento público neste final de tarde. Felicitamos todos os que contribuíram para a materialização deste projeto. Agradecendo primeiramente aos nossos coordenadores gerais, professor Dr. Jacinto Jardim e professor Dr. Eduardo Franco, grandes empreendedores que aceitaram este desafio e acreditaram desde o início na possível realização desta Empreendipédia. Por confiarem nos coordenadores, e estes, por sua vez, em todos que, através dos diversos saberes, contribuíram de forma sinergética para uma obra de caráter humanista. O nosso muito obrigada. Seguidamente, os nossos agradecimentos vão para o secretariado, que de forma exemplar geriu toda a comunicação inerente à grandiosidade deste projeto. Sem a vossa eficiência, seria impensável podermos aglutinar todas as entradas, responder a todos os coordenadores, direcionar prazos. Acreditem que sem o vosso apoio seria difícil podermos estar aqui hoje. Foram, sem qualquer dúvida, a nossa rede de segurança. O nosso muito obrigado também. Temos ainda de prestar a nossa gratidão a toda a equipa que fez parte da revisão das entradas que compõem esta Empreendipédia. E às instituições científicas coordenadoras. A vossa colaboração foi fundamental para a melhoria da qualidade das múltiplas entradas que compõem esta obra. Agradecemos à instituição promotora, a Associação Mutualista Montepio. Agradecemos igualmente às instituições associadas, Empresa Biogerbe, Municípios da Azambuja, Cantanhede, Famalicão, Câmara de Lobos, Gouveia, Funchal, ao Corpo Nacional de Escutas, Deonianos, Mobilidade PT, Colégio Santa Teresinha e Universidade de Cabo Verde, enquanto empresas que colaboraram de forma filantrópica para que pudéssemos tornar possível a impressão desta Empreendipédia, Dicionário de Educação para o Empreendedorismo. Aproveitamos ainda para agradecer à Gravita pela edição e divulgação desta obra. E porque este primeiro lançamento acontece neste auditório, que traduz dignidade a este evento, queremos também deixar os nossos agradecimentos à Porto Business School, que por si só não necessita de apresentações, uma vez que sendo uma escola de referência, que se impôs pela qualidade do ensino que pratica, contribuindo com um diferencial competitivo para o enriquecimento da academia. Agradecemos o acolhimento, sentimos-nos muito honrados com esta gentileza, o nosso muito obrigada.
Permitam que possamos colocar um parênteses, uma vez que esta cedência de espaço teve um dedo mágico. E por isso agradecemos ao professor Carlos Brito pela generosidade e simpatia de ter mediado este acontecimento. O nosso muito obrigada. Antes de iniciarmos o momento que todos aguardam, uma homenagem póstuma a um consultor, Dr. João Vasconcelos, que cumpriu precocemente o seu ciclo de vida. Por essa razão, gostaríamos de deixar um pedido a todos os autores que participaram nesta Empreendipédia. Vamos ter um livro lá fora, aberto, e todos nós deveríamos colocar uma rúbrica para que nós possamos fazer chegar à família uma obra assinada por todos. Um último agradecimento dirigido aos oradores que compõem esta distinta mesa. Não é bem uma mesa, como estão a ver, não é? Sentaram-nos. Tenho de brincar, professor. Não é verdade. Agradecemos a disponibilidade demonstrada, o tempo que dispensaram das vossas agendas, que acreditamos serem totalmente preenchidas, para poderem ter disponibilidade e participarem neste evento. A vossa presença muito nos honra e será tatuada na nossa memória. Muito obrigada em nome de todos. Passamos então à apresentação de forma resumida dos currículos invejáveis que os nossos oradores principais possuem. Iríamos só pedir, em termos de gestão de tempo, para cada um dos oradores não ultrapassar os 15 minutos e os coordenadores gerais 5. Eu vou apresentar a professora Anabela Sousa Pereira, está bem? Doutorada na área da Psicologia, investigadora e docente da Universidade de Aveiro, coordenadora do domínio de Ciências da Educação da nossa Empreendipédia e pelas características inerentes à sua personalidade, pelo rigor científico que a caracteriza, tornou-se um membro ativo e imprescindível desde o primeiro momento na execução de todo o planeamento delineado para a conquista desta obra. Assim como há pessoas especiais que aplicam as suas soft skills no cotidiano, através do ânimo que imprimem e partilham com as equipas científicas a que pertencem, sabendo aconchegar nos momentos difíceis, dando força e mostrando uma liderança visionária. Enaltecemos o seu empenho em todas as atribuições cruzadas que esta Empreendipédia exigiu. Eu vou pedir então à professora, se não se importa, de iniciar, porque achamos melhor apresentar cada um dos intervenientes, está bem? E depois apresentarei os seguintes. Muito obrigada pela sua presença. Está bem? Muito obrigada. Precisa estar aqui no... Assim só. Já está. Sim. Ok. Tem. A professora quer apresentar o tema. Perfeito. Está bem assim? Perfeito, não é? Aqui é só pegar. Se fosse o TEDx, eu teria agora um microfone aqui e poderia andar para trás e para dentro. Muito obrigada. Muito obrigada. É só puxar por cima. Quer que ajude? Não, está bom. Mas não se ouve. Pois não. Agora sim. Antes de mais, eu gostaria de agradecer os elogios e tudo aquilo que foi dito. Obviamente que só é possível ser um bom investigador, uma boa profissional, porque também somos rodeados de bons profissionais e de bons investigadores. E eu vou começar agradecendo à equipa que organizou esta enciclopédia. Queria saudar os colegas da mesa. Como vamos ter futebol, vou ser muito sintética nos cumprimentos, em vez de enumerar cada um deles, porque 15 minutos e com o futebol à porta nós temos que saber gerir e empreender também a gestão do tempo. É o que eu irei fazer. Portanto, cumprimento os ilustres convidados presentes, saúde todos aqueles que estão aqui e que nos honram com a sua presença, sobretudo no fim da tarde, jovens empreendedores, também certamente muito ativos e com vontade de partilhar um momento único
inovador e, sobretudo, um momento de uma obra que ficará certamente para a história. Eu vou dar algum contributo, alguma reflexão do que me parece que possa ser mais pertinente e mais oportuno. Irei começar por referir porque é que estou aqui também. O professor Jacinto foi um dos meus brilhantes alunos de doutoramento. Ele fez doutoramento comigo em 2003, iniciou. Depois tive o privilégio de continuar com ele e com o professor Eduardo Franco e com o professor Joaquim Azevedo na coorientação do pós-doc. Também 2 pós-docs, que hoje em dia a FCT já não financia, não é? Eram belos tempos, portanto, foi um prazer ilustre, investigador, uma honra em que o discípulo ultrapassa o mestre. É sempre bom os mestres verem brilhar os seus discípulos. Portanto, é uma honra e, sobretudo, com o professor Eduardo, julgo que partilha também esta minha opinião. Nos 2 pós-docs, financiados pela FCT, portanto, imaginem, desde 2003 a 2014, quantos anos é que ele esteve a investigar com a equipa. E só para referir o porquê do dicionário, quando se candidatou ao segundo pós-doc, o título era um dicionário de educação para o empreendedorismo. E trabalhou, elaborou, claro que só agora em 2019 conseguiu, digamos, a publicação. Mas todo o trabalho foi conseguido com tempo e envolvendo orientadores de 4 universidades, a Universidade de Aveiro, a Universidade Aberta, a Universidade Católica e a Universidade de Lisboa. Ou seja, ninguém investiga só. Hoje em dia, ninguém produz só, ninguém faz ciência, ninguém... Portanto, há uma equipa, há uma otimização de sinergias que são fundamentais e que só é possível com grandes equipas, empoderando essas equipas, que é o que aconteceu, e julgo que está à vista aqui os resultados. Posto esta introdução, o que é que se me oferece dizer em relação a esta enciclopédia? Tem 301 entradas, tem 200 especialistas e profissionais de instituições diversas, incluindo estrangeiro. Disse o nosso Ministro da Educação, esta enciclopédia é uma polifonia de experiências e reflexões. Provavelmente, se ele estivesse aqui a ouvir o nosso convidado a nível de música, diria que seria uma orquestração, uma aprendizagem, uma orquestração bem definida. É uma enciclopédia que faz um aprofundamento de conhecimento, uma globalização da tecnologia, uma comunicação e digitalização. Portanto, abrange uma série de áreas muito complexas. Eu sou psicóloga. Não sou gestora, não sou empreendedora, não é? Mas sou docente e, como tal, irei fazer uma reflexão acerca do que eu considero que é importante para o empreendedorismo da parte do contributo da psicologia. Eu peço desculpa, isto avançou. Estamos a falar de pessoas, de comportamentos e, ao falar de empreendedorismo, nós não podemos falar de empreendedorismo sem pensarmos em inovar, em criar, em mudar, em envolver. Mas para conseguirmos estes aspectos, é preciso saber lidar com a pessoa, o indivíduo e os seus comportamentos. É, sobretudo, a nível dos comportamentos que nós trabalhamos. E aqui eu ponho esta questão, o que é que levou a uma enciclopédia? Foi mais a questão do raciocínio, do conhecimento, das cognições, foram os afetos, foram o equilíbrio e, portanto, obviamente que produzir uma obra implica conhecimento, cognições, mas também implica relações, interações, emoções, afetos. Nós sabemos que a nossa produção é muito influenciada em termos do nosso bem-estar. E nós vemos, por exemplo, estudos recentes ao nível da ocitocina mostram a importância que tem a satisfação também no nosso organismo, no nosso sistema imunitário e também do nosso psicossomático. E, posto isto, eu agora pedi aqui um exercício. Se eu perguntasse a cada um de vocês, a cada um dos presentes, pensem na vossa fase de vida. Aqui em baixo estão as fases mais ou menos de desenvolvimento. Em cima também algumas etapas. Se eu lhes pedisse um esboço mental,
Quando é que foram mais empreendedores na vossa vida? O que é que os marcou mais no vosso empreendedorismo afetivo, social, cognitivo? Façam um esforço mental. Ponham da parte de baixo as coisas negativas, em termos de empreendimento que vos aconteceram, mas da parte de cima, certamente, as atividades empreendedoras da vida. Toda a gente consegue mentalmente qual seria a fase em que seriam mais empreendedoras? Alguém quer arriscar? Não sei, há aqui senhoras que têm filhos diriam o maior empreendimento da minha vida foi ter filhos. Será? Outros fazer, enfim, casar, dirão uns e outros, não, isso foi o pior empreendimento da minha vida, dirão outros. Portanto, estão a ver que ser empreendedor é algo que nós fazemos ao longo do ciclo de vida, não tem a ver só com uma etapa. Nós somos empreendedores com ritmos diferentes, com intensidades diferentes e com áreas de desenvolvimento diferentes. Certamente que na vossa linha ali dos jovens, a maior parte que estão presentes são jovens, não é? Jovens mais maduros, mas são todos jovens, não é? Certamente que as etapas do empreendedorismo, façam esse esforço. Quando é que eu fui mais empreendedor? Que satisfação é que isso me deu? E o que é que me levou a ser empreendedor? E porquê é que agora não o sou? Portanto, são questões que são fundamentais para que nós possamos empoderar-nos a nós próprios, mas também dar recursos aos outros que trabalham connosco para criar, desenvolver e inovar. E é possível educar ao longo da vida, até morrermos. Esta ideia do lifespan, que é o desenvolvimento ao longo do ciclo de vida. E, enquanto psicóloga, há 3 questões que a psicologia do empreendedorismo nos coloca. Primeiro, o que é ser empreendedor? Definição conceptual, teórica, provavelmente os presentes definirão melhor do que eu. Depois, quem é o empreendedor? Que tipo de traços de personalidade é que é necessário para ser empreendedor? E por último, porquê que algumas pessoas escolhem ser empreendedoras ou são mais bem-sucedidas enquanto empreendedoras e outras não? Quais as motivações? Não é? Porquê é que eu estou tão motivada para uma atividade física, como por exemplo jogar pádel, e neste momento, ou noutra fase da vida estou mais motivada para me dedicar a construir uma casa, ou apostar numa relação, ou, portanto, as nossas motivações, estas são as 3 grandes questões que a psicologia do empreendedorismo realça. E, obviamente, que o foco serão cognições, atitudes, conhecimentos, decisões, motivações que procuram ser empreendedoras. As interações das características pessoais são fundamentais e organizacionais, e também os elementos que são muito importantes para a questão da psicologia do empreendedorismo. Isto anda muito depressa. Em relação, por exemplo, à personalidade, a questão dos traços de personalidade. Toda a gente conhece a teoria dos Big Five, dos 5 fatores. Pessoas com um maior nível de neuroticismo, ou com maior extroversão, ou de abertura à experiência, ou com maior consciencialização, ou com níveis de neuroticismo maior. Portanto, são características que nós temos que perceber quando trabalhamos e quando queremos promover o empreendedorismo. Temos que atender, não basta ser agora, quero ser empreendedor e mais, temos que perceber quem é que está a trabalhar connosco, quem é que vai envolver-se, qual a motivação. Tudo isso é fundamental, portanto, nós não podemos avançar sem perceber um bocadinho estas questões dos estilos de personalidade. E depois, há algo que é fundamental hoje em dia, e que eu gostaria de referir, e que hoje em dia, com o avanço da tecnologia, com o avanço da complexidade de informações que temos, há, digamos, uma disparidade enorme, e há muito também de desequilíbrio entre o meu bem-estar e o que eu consigo, e como é que eu consigo produzir quando não me sinto bem. E hoje em dia falamos muito no mindfulness. O que é o mindfulness? É esta ideia de estar focalizado, de estar atento ao que eu sinto, ao que eu quero e à realidade que eu vivencio. Portanto, isto, a psicologia tem, com este seu contributo, e sobretudo nos dias de hoje, esta ideia de nós, em termos, para ser empreendedor, para fazer algo com
elevado sucesso, nós nunca poderemos esquecer esta ideia que tanto já os antigos referiam de mente sã em corpo são, não é? Esta é uma ideia fundamental e é este o desafio que eu gostaria de deixar aqui nestes poucos minutos que me restam, que é um desafio a cada um de vós, deixar aqui algo quase que de empoderamento para cada um de vós, que é: pensem como é que cada um, ao sair daqui, poderá, no seu dia-a-dia, no seu trabalho, na sua vida cotidiana, nas tarefas que faz, ser empreendedor, mas ser empreendedor criativo, e educarmos aqueles que estão ao nosso lado para o empreendedorismo, para a inovação e, sobretudo, para uma cidadania também ativa, porque o empreendedorismo é muito, nesta perspectiva, este dicionário de empreender para a educação, e a educação é algo que nós fazemos em cada ato que temos, quer em casa, quer na escola, quer no trabalho, quer na saúde, quer nos hospitais. E, portanto, fica aqui esta mensagem. Já agora, nos dias que correm, há uma expressão e há um livro que diz: mais Platão, menos Prozac. O que é que isto quer dizer? Prozac sabem o que é, não é? Uns psicotrópicos fortes, não é? O que é que isto quer dizer? É mais tempo para ouvirmos os outros, para comunicar. Certamente, se estivermos mais atentos para ouvir, escutar, tal como Platão fazia, certamente conseguiremos reduzir também este excesso que às vezes tem das benzodiazepinas e não só, dos medicamentos a nível do sistema nervoso que atuam. Portanto, fica aqui esta ideia de relaxe, de bem-estar para todos os presentes. E termino com as leituras na área recentes da psicologia do empreendedorismo, 3 livros muito famosos na área, e agora eu acrescentei o último, que será certamente uma referência, a Enciclopédia de Jardim e Franco, que é a nossa enciclopédia, a enciclopédia de todos vós. Muito obrigada e boa tarde. Obrigada, professora Anabela, pela sua excelente intervenção. Eu vou só apresentar o professor Carlos Brito, uma vez que me cumpre esta obrigação. E o professor Carlos Melo Brito é doutorado em marketing, professor da Faculdade de Economia do Porto e na Porto Business School, foi pró-reitor da Universidade do Porto, diretor do Parque de Ciência e Tecnologia da Universidade do Porto, administrador da Novas Empresas e Tecnologias S.A., vice-presidente da Agência para o Desenvolvimento das Indústrias Criativas e da Associação Portuguesa de Management e cavaleiro da Confraria do Vinho do Porto. Sendo um dos pioneiros do marketing em Portugal, vinho do Porto interessa, não é, professor? Possui uma vasta experiência letiva e no âmbito da consultoria é autor e coautor de mais de uma centena de artigos e 6 livros de gestão. Professor, eu vou passar a palavra. Eu sei que vai falar sentado, por isso penso que é a patilha para cima, não é? Por aqui a imagem. Sim. Está. Muito boa tarde a todos. Eu começo por saudar os responsáveis por esta obra, os professores Jacinto Jardim e José Eduardo Franco, e nestas 2 personalidades eu cumprimento todos os presentes. É um gosto enorme estar aqui. Eu não entrei logo no início deste projeto, tal como a professora Anabela Pereira, eu apanhei o comboio só depois numa paragem a meio, mas sinto-me muito honrado pelo facto de ter sido agregado à produção desta obra, porque eu creio que ela mesma é um exercício de empreendedorismo. E no empreendedorismo há aqui sempre 2 vertentes. Há os resultados, que são sem dúvida extremamente meritórios, neste caso, mas mais importante
é aquilo que nos leva a atingir esses resultados. São os processos. Sobre isso, de facto, muita gente pode colocar a questão de saber o que é isto de ser empreendedorismo, o que é isto de ser empreendedor. Os coordenadores da obra fornecem-nos, aliás, uma definição relativamente breve que eu subscrevo, que até costumo utilizar muito, enfim, depois já nem sei se foram vocês que foram os primeiros ou se fui eu, mas basicamente a ideia é esta, é ter espírito de iniciativa. Portanto, e ele está escrito logo no início, eu também costumo dizer muitas vezes isto, e de facto não tinha visto aquilo que tinham escrito, mas não posso estar mais de acordo. Ser empreendedor é ter espírito de iniciativa. Pronto, é isto. Não significa ser empresário. Não significa ser empresário. Eu, infelizmente, conheço muitos empresários que até nem são empreendedores. Deviam ser todos. Mas, infelizmente, conheço alguns que não são empreendedores. Da mesma maneira, conheço pessoas que são extremamente empreendedoras e que não são empresários nem nunca vão ser. Eu diria, de facto, que todos temos de ser empreendedores. Eu preciso de empresários empreendedores, tal como preciso de economistas empreendedores, de médicos empreendedores, de estudantes empreendedores, de donas de casa empreendedoras. Portanto, precisamos todos ter espírito de iniciativa. É uma maneira de estar na vida. O que é que eu preciso então para ser empreendedor? E agora vou focar mais naqueles que, sendo empreendedores, querem lançar um negócio. Pronto, vou digamos, focalizar-me no empreendedorismo que está na base dos negócios. Para ser empreendedor precisa basicamente, não é preciso muita coisa, são 4 coisas. Primeiro, tem que ter uma boa ideia. Com franqueza, não é muito difícil ter boas ideias. Nós portugueses somos brutalmente criativos. Nós com um almoço temos logo 20 ideias. Portanto, se o almoço for bem comido e bem bebido, as ideias fluem brutalmente. Portanto, e não faltam ideias. Era bom, era isto. Imensa coisa. Se o almoço não der resultado, podem bater à porta de uma universidade de Aveiro, de uma universidade do Minho, Universidade Aberta, do Porto, aquelas até diria onde fazem mais investigação de base, por exemplo, tecnológica. O que há mais são ideias. Porque difícil é o que vem para a frente, que é transformar uma ideia em algo que gere valor. E quando digo valor, pode ser valor económico, mas também pode ser valor social. Hoje fala-se até muito em empreendedorismo e inovação social. Pode ser valor cultural, pode ser valor ambiental. Portanto, eu diria, tudo começa com uma boa ideia, mas isso é só 1%. Provavelmente menos, porque o resto é trabalho. E para o resto, eu preciso de 3 coisas. Em primeiro lugar, eu preciso de capital. Mas o capital mais importante não é o dinheiro. O capital mais importante são as pessoas. Eu tenho que ter uma equipa que carregue o projeto para a frente. E provavelmente o melhor é ter uma equipa o mais heterogénea possível. Eu, se tiver uma boa ideia, como eu sou economista e depois especializei-me na área do marketing, a pior coisa que me poderia passar pela cabeça era convidar mais 3 ou 4 economistas que até percebem umas coisas de marketing. Pronto, estragava tudo. Porque íamos todos pensar da mesma maneira. Se eu sou economista e trabalho na área do marketing, o melhor é ter provavelmente alguém que venha da área da sociologia, talvez um arquiteto, talvez um especialista em física quântica e um decorador ou uma decoradora, não interessa. Pronto, acho que tinha uma boa equipa. Assim podia trabalhar. É o capital mais importante, são as pessoas. E o mais importante é que essas pessoas sejam o mais heterogéneas possível. O segundo capital mais importante são as relações. É o capital relacional. Eu, se quero lançar um projeto, pode ser um projeto empresarial, mas até pode ser um projeto sem fins lucrativos, um projeto que exija espírito de iniciativa, eu tenho que ter contactos. Tenho que ter contactos com clientes, com gente que me ajuda a desenvolver o negócio, com fornecedores, com gente que eventualmente vai lá meter dinheiro. Tenho que ter contactos. Se eu sou uma pessoa que não tem jeito para conhecer muita gente, não procurem transformar uma pessoa que é, por exemplo, um bom investigador num mau relações públicas.
ele gosta de investigar, gosta de estar entre quatro paredes, deixem estar aí. Tem é que ter no negócio alguém que conheça muita gente. Pronto, é muito fácil. Não transformem as pessoas naquilo que elas não são. Mas é fundamental ter um capital de relação importante. O terceiro capital é dinheiro. Também convém ter, provavelmente, dinheiro que me ajude a alavancar o meu projeto. Dinheiro só, por incrível que pareça, e vão dizer, este tipo é ver-se logo que é professor universitário, que não faz a mínima ideia do que é o dinheiro, mas eu diria, dinheiro só é pouco. Convém que seja dinheiro que traga experiência, ou que me abra portas, ou que traga, enfim, eventualmente novos projetos. É aquilo que nós na gíria da inovação chamamos Smart Capital. Ou seja, é dinheiro, mas não é só o dinheiro. É o dinheiro e todos os contactos, toda a experiência que vem agregada a quem investe. Pronto. Portanto, a primeira coisa é ter uma ideia e a segunda coisa é ter capital. Ter recursos. Ter recursos. Capital é talvez um termo um bocadinho restritivo. Ter recursos. Depois tem que ter competências. E aqui há dois tipos de competências que são fundamentais para eu desenvolver um projeto. São competências técnicas e competências de gestão. Se eu vou desenvolver um projeto, por exemplo, na área da software para a agência aeroespacial, eu não posso ser bom. Eu tenho que ser muito bom. Se eu vou desenvolver um projeto na área da bioengenharia, uma área qualquer, eu não posso ser bom. Eu tenho que ser muito bom. Se eu vou lançar uma casa que faz francesinhas, eu não posso ser bom a fazer francesinhas. Eu tenho que ser muito bom. Naquilo que é a essência do meu negócio, não basta ser bom. Tem que ser mesmo muito bom. Onde eu posso ser só bom é em competências de gestão. E é incrível como é que eu digo isto numa casa que é uma casa de gestão. Aí eu não preciso ser muito bom. Basta que não faça muitas asneiras. Pronto. Que já não é mau. E há 2 ou 3 competências fundamentais. Competências de marketing, competências financeiras, e quando digo competências financeiras, designadamente para fazer com que o dinheiro não desapareça rapidamente, porque eu conheço muito bom projeto que até onde é injetado dinheiro e o dinheiro desapareceu, e não estou a falar digamos, em qualquer tipo de aspecto menos legal, pura e simplesmente má gestão, pura e simples, e competências na área da gestão dos recursos humanos. 3 competências de gestão fundamentais, só para isto, não fazer muita asneira. E em último lugar, eu tenho que ter a postura correta, aquilo que os nossos coordenadores chamam o espírito correto, a atitude correta. E dentro do espírito correto há 3 ou 4 coisas que são essenciais. Primeiro é pensar grande. Quem pensa grande arrisca-se a conseguir coisas grandes. Quem pensa pequeno, na melhor das hipóteses, consegue coisas pequenas, porque às vezes provavelmente até vai conseguir coisas minúsculas. E, portanto, é fundamental nós pensarmos grande. E até porque se estivermos no caso de um negócio, eu acho, e esse é um incentivo que eu dou aos meus alunos, pensem, por favor, grande. Porque aquilo que eu quero é que vocês lancem empresas que deem muito dinheiro, que paguem muitos impostos, porque é assim que eu conseguirei ter uma reforma minimamente de jeito. Porque se a empresa for pequena, se os resultados forem pequenos, os impostos são pequenos e a minha reforma é baixa. Tão simples como isto. Quem pensa pequeno, a única coisa, o mais que pode aspirar, é chegar a pequeno. Quem pensa grande, eventualmente, vai chegar a muito longe. Pronto, temos que pensar grande. E às vezes eu vejo negócio, isto é bom para Portugal. Esqueçam Portugal, Tem que ser para o mundo. Enfim, se eu montar uma casa de francesinhas, provavelmente será ali. Mas não posso chegar, eu quero, para ver se vou apanhar quem não vai ao Café Santiago, pode ser que vá ao meu café. Não é. Já está a perder. Quer montar uma casa de francesinhas ali na Praça dos Poveiros? É para ser melhor que o Café Santiago.
É para aparecer na Time Out, é a melhor casa de francesinhas do Porto, do mundo e até do universo. É o mínimo que se pode esperar. É esta maneira que nós temos que pensar. Grande. Segunda coisa, exige alguma criatividade. Quando se desbravam negócios novos ou projetos ainda pouco estruturados, eu vou enfrentar desafios que não estou, enfim, que eventualmente não planeei à partida. E, portanto, tem que ter alguma criatividade. Se quiserem, um termo diferente é engenho humano, que é muito parecido com uma característica que nós portugueses temos muito, que eu não gosto muito de utilizar, porque baixo muito o nível, que é capacidade de desenrascanço. Mas é verdade, é preciso ter essa capacidade e esse engenho humano. Engenho humano é a mesma coisa, mas é mais bonito dizer. Portanto, que é a capacidade para encontrar soluções criativas face a desafios que são inesperados. Em terceiro lugar, em termos de atitude, é muito importante não ver problemas em todo o lado. As pessoas que trabalham comigo estão proibidas de utilizar a palavra problema. Só podem utilizar a palavra problema em casos excepcionais. Há casos de doenças que são um problema. Infelizmente há. Há casos financeiros que são um problema. Na grande maioria dos casos, nós não lidamos com problemas, lidamos com desafios. E quando alguém me diz, professor, eu tenho um problema, deve ter, a sua cabeça deve estar com problemas, deve. Pronto. É porque eu não lido com problemas, eu lido com desafios. Os desafios estão cá para ser ultrapassados. E é bom que os desafios sejam complicados, porque reduz a concorrência. Quando eu tenho um desafio simples, tem muita gente que consegue dar resposta ao desafio, é uma chatice. Tem muita gente que é meu concorrente. Quando eu tenho um desafio que é complicado, há pouca gente que seja capaz de lhe dar a resposta. É bom ter desafios complicados. Em último lugar, é preciso ter vontade de trabalhar. Eu quero ser um empreendedor e tal, mas quero ter o BMW Série 5 ou 7 e quero ter o cartão de crédito. Então esqueça, não queira ser empreendedor. Arranja um bom emprego, alguém que lhe pague muito. E de preferência não queira trabalhar. Para ser empreendedor tem que ter essa característica. Está disposto a trabalhar. E está disposto a correr o risco, eventualmente, de ficar com aquilo que foi capaz de gerar. E muitas vezes, numa fase inicial, vai gerar muito pouco. Eu estive em Silicon Valley há um ano e pouco e uma das coisas que mais me espantou é que aquela gente trabalha como um mouro. Completamente, de uma forma, quase que diria, para além daquilo que é razoável. E depois há uma fração ínfima de gente que é brutalmente rica. E depois há uma imensa maioria que não é rica, que nunca vai ser, mas que trabalha como nós nem podemos imaginar, provavelmente muito mais do que aquilo que seria razoável. Uma coisa é certa, eu não estou a dizer trabalhem como feitos loucos, mas temos que trabalhar. E trabalhar não é trabalhar muito, é trabalhar bem. Pronto, eu sei que não é muito boa hora para estar a falar em questões de trabalho às 7h05 da tarde, mas é isto, e eu tenho a certeza que quem coordenou esta obra teve estes 4 ingredientes. Teve uma boa ideia, aliás não há nada do género, juntou os recursos, nomeadamente humanos, e é por isso que eu estou a ver esta gente toda aqui, com competências e com a atitude correta. Por isso é que estamos hoje aqui, isto não está às moscas. Portanto, eu tenho que pedir uma salva de palmas para os nossos coordenadores. Muito obrigado. Obrigada, Sr. Carlos Brito. Vou só apresentar. Muito obrigada pela sua apresentação. Eu vou então apresentar o professor Daniel Bessa, praticamente não necessita de apresentações, mas é professor catedrático na área da economia, é investigador, professor universitário da Faculdade de Economia da Universidade do Porto, presidente de direção da Escola de Gestão do Porto, foi ministro da Economia no 13º Governo Constitucional, com António Guterres, enquanto primeiro-ministro, é diretor-geral da Cotec Portugal e foi eleito um grande oficial da Ordem do Infante Dom Henrique. Muito obrigada, professor, pela sua participação. Muito bem.
Boa tarde a todos. Ouve-se? Acho que sim. Boa tarde a todos. O meu agradecimento pelo convite ao professor Jacinto Jardim. Eu sei que aqui o meu colega e amigo Carlos Brito foi o intermediário, digamos, nesta aproximação, mas sim, portanto, agradecer o convite. Eu distingo-me nesta sessão, primeiro porque deste lado da sala sou seguramente o último a chegar a este trabalho, portanto, a este empreendimento. Foi só quando o Carlos Brito me disse: o professor Leonardo Jacinto Jardim vai-te ligar para te estares nesta sessão, e foi aí que eu tomei consciência, digamos assim, da obra de que agora estamos a falar. Portanto, sou o último a chegar. Todos os que estão deste lado estão ligados ao mesmo. Se o professor Carlos Brites, que entrou a meio, eu cheguei no fim. Portanto, e provavelmente também muitas das pessoas que estão desse lado da sala têm uma relação com este projeto anterior à minha. Portanto, esse é um primeiro traço distintivo, vão já ver a implicação que vai ter. Depois, estou aqui com uma dúvida, mas eu devo ser o mais velho de todos presentes nesta sala. Tenho uma única dúvida, olhando aí para a sala toda, mas eu devo ser, naquela linhinha do tempo que apareceu, que a professora apresentou, eu estou bem à direita. Portanto, estou bem à direita. E, portanto, isso também tem aqui algumas implicações. Aliás, no currículo que fez o favor de apresentar, eu fui aquilo tudo, já não sou. Portanto, sou um has-been, que é uma coisa chata, porque eu durante toda a vida achei, eu sou o que eu fui, não interessa, o que interessa é o que eu sou, e agora o que eu sou é o que eu fui. Portanto, não sobra grande coisa. Mas sim, fui aquilo tudo. E mais de 20 páginas de internet, não conseguimos. Fui aquilo tudo, mas já não sou. Mas então, o que é que eu posso dizer neste contexto? Em primeiro lugar, eu tenho que expressar o meu respeito, a minha admiração, por quem é capaz de, digamos assim, chegar a este ponto, lançar um projeto destes e apresentar um trabalho destes. Não são as 750 páginas, esquecendo as introdutórias e as finais. Portanto, tem depois muita introdução, preâmbulo, prefácio, introdução, tem essas entradas todas. Depois, no fim, tem as listas que se tornam necessárias dos temas e dos autores, mas deixando isso, digamos, essa parte inicial, preambular, e essa parte final, nós temos aqui 750 páginas, e se uma pessoa escrever 750 páginas é provavelmente uma obra maior levar 220 ou por aí, eu não contei, mas é um número aproximado, pessoas a escreverem 750 páginas sobre 301 temas. Portanto, isto é um trabalho monumental. Que merece um respeito enorme. E, portanto, fez muito bem, senhora professora, em juntar ali às três referências que tinha em matéria de empreendedorismo, porque, bem, estamos a falar de Portugal e da língua portuguesa, não estamos a falar de outra coisa, pelo menos neste momento, mas eu acho que em língua portuguesa e no nosso país isto tem que ser uma obra de referência. Só pode ser uma obra de referência. E, portanto, a minha admiração por isso, e também a minha admiração, eu fui ver a lista dos autores. Portanto, fui por ali abaixo, nos 200 e tal, e fui ver quem conheço. Quem é que eu conheço desta gente toda? Há óbvios, não é? Que a entrada da liderança seja feita pelo professor Miguel Pina e Cunha e pelo professor Hermânio Rego, ou que a entrada do Martin seja feita pelo professor Carlos Brito, é óbvio. Portanto, eu diria que não podia ser, até se iam zangar, se não fosse assim. Portanto, iam-se zangar, e, portanto, é óbvio. Mas depois há ali uma imensidão de pessoas que foram trazidas, digamos, à boca desta cena,
que eu não conheço. E que, portanto, mostra como o país vai muito para além, digamos assim, daquele pequeno mundo em que eu me movimento, e, portanto, foram encontradas mais de 200 de pessoas que foram chamadas a colaborar neste projeto. E pessoas que estão disseminadas pelo país todo. Portanto, eu vi gente do país, do país todo. E, portanto, isto mostra, merece um enorme respeito a variadíssimos títulos, e já iremos à segunda parte da questão. Isto só pode ser uma obra de referência, e como é que nós vamos conseguir que isto seja uma obra de referência? Eu sou muito dado a essa questão. Aqui chegamos, o que fazer, digamos. Portanto, isto está feito. A minha preocupação é sempre o que é que está para além disto, e é sempre isso que me seduz. Dizem que era a pergunta maior que Lenin punha, Lenin, o homem da política: o que fazer? O que fazer? Portanto, e eu sou um obcecado, costumo dizer que sou o último leninista à face da Terra, porque continuo obcecado com essa questão. Eu não me vou espraiar aqui muito sobre a questão do empreendedorismo. Portanto, o que é que isso é? Eu acho que já aqui foi muito bem colocado. Eu acho que isso é basicamente uma questão comportamental. É basicamente uma questão comportamental e de atitude. Não há de ter um cabelo de genética. Há gente que nasce assim, digamos, irrequieto, dado a fazer muitas perguntas, a experimentar, e, portanto, há um cabelo de genética nisso. Mas há seguramente muito de ambiente e de meio, e eu acho que é esse, digamos assim, o desafio coletivo, porque a genética está lá, uns nascem, outros não nascem, mas depois o que fazer não tem. Eu ainda não sou daqueles que acham que se vai manipular alguém geneticamente para ser mais ou menos empreendedor. Espero que não se chegue aí. Portanto, não é esse o meu terreno. O meu terreno é o do ambiente, digamos assim, que se cria em volta das pessoas, para que as pessoas sejam induzidas a essa atitude, digamos, irrequieta, de interrogação, de inovação, de experiência, e, portanto, é como eu digo, isso caracteriza pessoas, caracteriza sociedades que podem desenvolver essas atitudes nas pessoas, para além do que a genética oferece, e isso tem muito que ver com trabalho, digamos assim, com conformação da sociedade e dos grupos e dos espaços, no sentido de premiar, ou no mínimo de estimular e depois de premiar esse tipo de atitude. Eu acho que isso é uma questão que tem que chegar às escolas, ao ensino básico, para não dizer ao pré-escolar. E, digamos assim, eu acho que hoje todos nós reconhecemos a vantagem de um funcionamento. Eu acho que nos dias de hoje, os tempos evoluem. Eu achei piada ao Dr. Marcos Mendes, outro na SIC, no domingo, um bocado atrapalhado lá por causa daquela história da família nos gabinetes, enfim, e são estes, mas depois descobre-se que também foram os outros. Então, e o que é que me tenho a dizer sobre isso? Não foi grande coisa, nós há 20 anos fizemos isso, mas atenção, os tempos mudaram, a exigência hoje é maior. Eu acho que nós não devíamos ter feito, mas agora é pior porque se pede mais. E eu acho que os tempos vão no sentido de pedir mais e mais inovação, empreendedorismo, esta atitude de, como eu dizia, de inconformismo, e isso tem que ser levado à escola nas fases mais iniciais da vida escolar. E depois há o empreendedorismo em que eu e o Carlos estamos mais metidos, que é o empreendedorismo dos negócios.
de que se fala mais, pelo menos nos nossos meios. Não é que eu pense que é o mais importante, é aquele em que nós estamos mais metidos, Vamos lá, eu acho que o Hermano José é um grande empreendedor, o La Féria é um grande empreendedor, e por aí adiante. E depois há o engenheiro Belmiro de Azevedo, estamos aqui numa sala da Sonai, ou o José Neves, que são os homens, ou o Sr. Américo Amorim, são os homens dos negócios que foram ou são grandes empreendedores, e isso também tem que ver com genética e tem que ver com ambiente e com condições. Eu tenho uma admiração enorme pelo engenheiro. Eu fui diretor aqui desta escola. O engenheiro Belmiro de Azevedo era o meu chefe, era o presidente do Conselho Geral. É por causa dele que eu me fui embora. Eu era o diretor e ele dizia que queria um diretor diferente do que eu era. Portanto, era uma coisa quase de loucos, digamos assim. Está aqui esse tipo que é o diretor, mas eu quero o outro. Portanto, que tenha sido dirigente de uma escola internacional, que tenha mais não sei o quê. E eu, ao lado dele, ouvir aquilo, fui-me embora na primeira oportunidade. Mas tenho por ele uma admiração infinita. As pessoas que trabalhavam com ele diziam que foram empresários por conta de outrem. Eu acho isto muita piada. Fomos empresários por conta de outrem. Alberto Teixeira, José Ramon de Sousa, Pinto de Sousa, Carlos Moreira da Silva. Não há no país, eu acho que não há no país, com todo o respeito por todos os outros, uma escola igual àquela. Porque eles foram todos, antes de serem empresários por conta própria, foram empresários por conta de outrem. E o que é que isso quer dizer? Um enorme sentido de responsabilidade. Uma enorme autonomia. O desafio de serem postos à prova. Provavelmente podendo falhar, muitas vezes não, mas uma ou outra, se calhar, puderam falhar. E isso é cultural. E cria-se e desenvolve-se. E nós precisamos disso. Portanto, da mesma forma que os familiares no governo hoje é pior do que era há 25 anos, digamos, esta cultura e esta atitude, seja na vida em geral, seja nos negócios, são mais necessárias hoje do que foram em algum momento no passado. Eu dizia que sou mais velho nesta sala, muito com uma provável exceção, e eu, quando me mandaram para a universidade, era na expectativa de arranjar um emprego para a vida mais confortável. Foi isso que levou a minha mãe às decisões que, bem difíceis, que quando eu tinha 10 anos foram tomadas. Hoje, acho eu, nenhum pai enfia um filho ou uma filha no ensino superior na expectativa de que ele encontre um emprego onde vai ficar até morrer ou até ser reformado. Portanto, os tempos exigem. Exigem na escola básica, exigem no ensino secundário, exigem no ensino superior e exigem por aí adiante nas múltiplas instâncias da vida social. E chego aqui ao que fazer. Não é um problema meu, mas o que me seduz perante esse trabalho é o que se segue para que isto atinja, digamos assim, a expressão que tem que ter, atinja o nível de realização que tem que conseguir. Eu acho que é um trabalho fantástico a realizar. Eu não concebo uma biblioteca de uma escola do ensino, digamos assim, secundário no mínimo, ou da fase final do terceiro ciclo do ensino básico, onde esta obra não esteja disponível. Eu não concebo. Como não concebo uma biblioteca municipal onde esta obra não esteja disponível. Eu estive a ver as câmaras municipais, até eu tenho-as bem presentes. Havia uma que eu não me tinha dado conta, só me dei conta aqui a ouvir alguém, já não sei bem quem. Eu julguei que eram 5, mas são 6. Eu olhei para as 6 câmaras e disse, Vila Nova de Famalicão e Cantanhede tinham que estar aqui. Portanto, eu passo a vida a receber notícias de Vila Nova de Famalicão sobre as suas atividades e os seus empreendimentos. Cantanhede é a terra do Biocante, digamos que é um expoente de empreendedorismo em Portugal. Vila Nova de Famalicão e Cantanhede
tinham que estar aqui. Depois Funchal também podia estar, o curioso é que está Funchal e Câmara de Lobos, portanto duas câmaras de dois municípios da Madeira, o que mostra provavelmente a importância da relação. Não, mas sem relação nada feito, não é? Portanto, sem relação nada feito. Mas depois, que esteja a Zambuja e Gouveia, é realmente a relação total. Quer dizer, o que é... Mas assim como esses foram aqui trazidos, os outros, e são 400, 300, e não sei bem quantos, 300 ou 400, eles têm que ser trazidos aqui. E, portanto, eu não concebo, a partir de hoje, se eu entrar numa biblioteca de uma escola do terceiro ciclo do básico ou do secundário, ou se entrar numa biblioteca de uma Câmara Municipal, eu vou perguntar onde é que está a obra. Porque eu acho que, se isto é importante, tem que estar disponível. Tem que estar disponível e acessível. E gostei muito, a última coisa que eu vou dizer, de uma promessa que está aqui. Eu espero que seja uma promessa mais sólida que as da política, mas está aqui uma promessa que eu acho que já é mais do que promessa, embora não seja muito claro como é que isto se vai operacionalizar, é de que isto vai ser atualizado em contínuo, numa versão online. Eu não sei muito bem como é que se vai passar, não sei se quem agora pagar os escudos pela versão em papel ganha um ticket que lhe dá a entrada. Não, faz todo sentido, portanto, porque eu agora não vou oferecer isto online de borla a quem não comprou em papel. Portanto, eu não sei como é que isso se vai passar, mas fiquei muito seduzido pela ideia de que isto vai ser atualizado em contínuo. E vão ver... daqui a 5, 10, 15, 20 anos, se isto for atualizado em contínuo, a única coisa que resta deste trabalho é o espírito, é o sonho, é a ambição. Porque ao fim de 5, 10, 15, 20 anos, se isto for atualizado em contínuo, não fica quase nada, a não ser o sonho e o projeto. Eu já não estarei cá para ver, mas eu acho que vai ser muito interessante, porque o tempo vai mudar, as palavras vão ser outras. Eu não sei se teatro vai continuar, é uma das entradas, provavelmente continuará para todo sempre. A indústria 4.0 não está, vai estar. E, portanto, isto vai, digamos, aos poucos, a par e passo, isto irá mudar radicalmente, acompanhando, enfim, a vida, que também evoluirá e fluirá. É o que eu posso dizer. Muito obrigado. Muito obrigada, professor. Daniel Bessa. Muito obrigada aos três oradores. Foi um prazer enorme podermos escutá-los em relação a esta obra. Temos de fazer queixa ao tio Google, porque ontem estivemos a atualizar o currículo de doutor e, pelos vistos, algumas referências já não estão online. Não para a idade, é como foi. Mas somos sempre o resultado daquilo que fazemos, não é? Isso é verdade. Bom, vamos passar então a apresentar agora os nossos diretores, aqueles que realmente tiveram um empenho enquanto coordenadores, enquanto empreendedores, e eu vou começar pelo professor João Relvão Caetano, em representação do reitor da Universidade Aberta, que é doutor em Ciências Políticas, pró-reitor da Universidade Aberta, diretor da Delegação Regional de Coimbra da Universidade Aberta, investigador e coordenador do domínio da ética e valores da Empreendipédia. Sr. professor, 5 minutos. Eu vou. O professor Jacinto passa a vida com ele. Epá, fica. Como o Porto é uma cidade de luz, temos que perceber luz. Então, muito boa tarde a todos. Eu procurarei ser muito breve, porque o tempo urge, mas dizer que já ganhei o dia em vir cá com estas intervenções extraordinárias que ouvi.
e que todos ouvimos, e pronto, há aqui muitas testemunhas disso. Eu venho da Universidade Aberta em representação de um reitor, que por acaso até é do Porto, mas venho também, enfim, já agora na qualidade de, como foi dito, de responsável por uma das áreas. E vindo da Universidade Aberta, a Universidade Aberta é a universidade pública portuguesa mais jovem, tem 31 anos, foi criada por um homem que deixa o técnico para, enfim, porque de facto foi um grande empreendedor, Armando Rocha Trindade, ao criar esta universidade. Ao pensar, se pensarmos na Open University do Reino Unido, também com Michael Young, também um grande empreendedor. E por isso a Universidade Aberta, e eu tenho escrito até ultimamente com um colega meu da equipa reitoral vários artigos no Público, e estão lá sempre as ideias de mudança, da transformação e da mudança permanente. De facto, esta é uma característica nossa e também aqui hoje realçada. E eu gostaria só de dar uma palavra sobre estes dois homens. Eu costumo dizer do José Eduardo Franco, ele já me ouviu dizer isto várias vezes, mas o Rui Sinati falava da Santa Teresa d'Ávila e dizia que ela era uma grande empreiteira, porque ela de facto empreendeu coisas extraordinárias, levou a cabo coisas extraordinárias. Eu costumo dizer que ele é um grande empreiteiro. Ele quando foi para a Universidade Aberta, e hoje está lá, enfim, a obra é visível, muito visível, aliás, e todas as relações que aqui estão, que são relações, desde logo relações dele, não só dele, mas também dele, e tudo o que produziu, entretanto, eu quando penso no nascimento da Cátedra Infante Dom Henrique e de tudo o que veio a seguir, de todas as dificuldades, e quanto maiores eram as dificuldades, maiores eram os desafios, e conseguimos várias coisas notáveis, e eu, enfim, sou um privilegiado por ele estar na Universidade Aberta e por ser meu amigo, e depois ver o Jacinto Jardim, que de facto, enfim, madeirense, como o José Eduardo Franco, mas isso é apenas um pormenor, digamos assim, por acaso da terra de um outro empreendedor. Há pouco ouvimos falar em Leonardo Jardim, lá está, e comentávamos que também é um empreendedor, também e também é madeirense, enfim, e verificar, eu acompanhei também com ele o sonho deste projeto, não desde o início, porque nessa altura eu ainda não o conhecia, mas nos últimos anos, e hoje também um colaborador, não só da Universidade Aberta, mas da Universidade Aberta, mas também colaborador com pessoas de outras instituições. E isto é uma nota que eu também queria deixar, porque de facto Portugal, o professor Daniel Bessa falava há pouco, de facto falar de Portugal é pouco, nós temos de falar do mundo, sem dúvida temos de falar do mundo, e aqui há relações, não só entre pessoas de instituições portuguesas, de imensas instituições portuguesas, mas de instituições de todo o mundo. Isto é o futuro. Isto é o futuro. Eu já disse isto milhentas vezes, mas gosto muito de dizer, aliás até disse, e pela primeira vez o escrevi, para que ficassem direitos de autor, no último artigo no Público, nós temos em português, na língua portuguesa, 3 particípios futuros. A própria palavra futuro, conseturo, nascituro. E eu gosto de dizer que haverá, eu gosto muito de refletir sobre os particípios futuros, eu costumo dizer que haverá um quarto, formatura, aquilo que deve ser formado, mas basta-me aqui neste caso o futuro, o que deve ser. O que deve ser. E, portanto, o que deve ser é aquilo que nós quisermos que seja. Pensar grande. Outra coisa que nos atravessa neste grupo que tem trabalhado e que também levou a cabo este projeto. Eu calmo, porque já esgotei certamente os meus 5 minutos, mas dizer o grande gosto de estar aqui também neste espaço maravilhoso e perante tanta gente, sabendo que esta iniciativa, esta de apresentação, vai ser repetida. E isso é muito importante. Obrigado. Ora, vou apresentar-vos o professor Jacinto Jardim. É doutorado em Ciências da Educação pela Universidade de Aveiro, possui um pós-doutoramento em Educação para o Empreendedorismo pela Universidade de Lisboa, Universidade Católica Portuguesa e Universidade de Aveiro. Atualmente é diretor do Gabinete de Educação para o Empreendedorismo e Cidadania da Cátedra Infante Dom Henrique para os Estudos Insulares, Atlânticos e a Globalização da Universidade Aberta e da Universidade de Lisboa, e coordenador do projeto de Educação para o Empreendedorismo e Cidadania, que está a ser aplicado em múltiplas escolas a nível nacional. Vamos escutar então o professor Jacinto Jardim. Continuação de boa tarde. Eu gosto de falar de pé, se me dão licença. E é com muito gosto que chegamos a este momento
de reunir algumas das pessoas que, espalhadas pelo mundo, colaboraram nesta grande obra. São 15 países, as pessoas que estão distribuídas de 15 países, ainda hoje do Luxemburgo, o António Silva, que é um dos grandes também na área da gestão, mandou uma mensagem a dizer que gostava muito de estar cá, e há muitas outras pessoas que hoje estão satisfeitas porque, no fundo, conseguimos realizar uma coisa rara, no fundo, como diziam os nossos apresentadores, que é, no fundo, aquilo que nós aprendemos desde pequenos, eu e um pouco e o José Eduardo, aprendemos um pouco, já em 1988, em Machico, nós os dois, mas o Eduardo aí subia aqueles vales e descia aqueles vales a reunir jovens, para quê? Para fazermos uma semana da juventude. E não imaginam o impacto que isso teve, 1988. E, portanto, unir pessoas, e esta obra é a expressão disso, claramente. Portanto, se há uma coisa boa desta obra, que, portanto, todos já apresentaram, que nós agradecemos imenso todas as palavras brilhantes que disseram, realmente esta obra é simplesmente rede. E essa era a primeira palavra que eu gostava de deixar desde 1988, a fazer redes até 2019, e como o professor Daniel insistia, mas isto agora é para continuar, e o objetivo é esse. Aliás, a nossa ideia é que isto foi um ponto de chegada, mas o mais interessante serão os pontos de partida que poderemos fazer a partir desta obra. E será aquilo que nós quisermos. Desde o início foi assim. Ou seja, esta obra é empreendedora na medida em que é criação. No princípio foi a criação. E nós, como pessoas, os nossos alunos, as nossas escolas, o que é que precisam? É de pessoas que se sentam à volta de uma mesa e que começam a criar. E isto é que dá brilho nos olhos. O que é que nos está a fazer falta nas nossas escolas, nas nossas universidades, na nossa própria sociedade, na política, na economia, em todas as áreas? É sentarmos à volta da mesa para partilharmos ideias, para criarmos algo de novo. É isso que temos feito, não é, Eduardo? E pronto, queremos continuar em rede, a criar. Já agora eu gostava de pegar aqui noutros anos. Em 2003, portanto, Aveiro, realmente a professora Anabela fez-me recordar datas e pôs-me aqui a escrever datas e datas e datas. 2003, realmente, num dia de muita chuva, uma tarde de muita chuva, fui à Universidade de Aveiro com um guarda-chuva, quase que ia esquecendo o guarda-chuva lá, porque já estava a pensar no que tinha que escrever a seguir. E realmente este projeto começou a questão das competências as competências preditoras do sucesso do estando do ensino superior. Estão aqui alguns colegas de Aveiro, que andávamos por lá também, e então, o que é que prediz o sucesso do ensino superior? É o tal espírito de iniciativa de que aqui o professor Daniel Bessa, o professor Carlos Brito referiu de um modo claro há pouco. E desde o momento em que surgiu esse filão, então começamos a trabalhar esta questão da educação para o empreendedorismo. E naturalmente que em 1996, quando eu venho para o Porto, se já trazia este espírito empreendedor da Madeira, então com o espírito empreendedor do Norte, aí não há qualquer hipótese. Salva de palmas para o Porto, claro! Sem dúvida. Portanto, em 96, portanto, começa a aventura no Porto e realmente sente-se que o Norte tem qualquer coisa de especial de empreendedorismo. Mas isto é olho nu, sobretudo para nós que andamos nas escolas, que andamos nos municípios, e a partir de Aveiro, Coimbra ainda tem assim alguma coisa, mas pronto, o professor João Caetano, como viram, é o grande intelectual. Da Figueira da Foz ainda é um pouquinho mais abaixo. Mas a partir de Aveiro temos por aqui acima um empreendedorismo extraordinário que vai por aqui acima, passando por Famalicão, Guimarães, Braga, e entrando para os lados de Paredes e Passos de Ferreira e por aí adiante. Portanto, temos aqui um norte empreendedor, e realmente em 96 foi a altura em que eu entrei mais diretamente no norte e sinto-me confortável exatamente por causa de todo este espírito empreendedor. Já agora, entretanto, o que nós gostamos é de criar, sendo empreendedores, estamos sempre a criar. Já agora, 2005 também foi uma data importante. As datas que a professora Anabela foi levantando de 2005 foi uma data importante. Algumas pessoas aqui presentes em 2005, no dia 9 de abril, tínhamos um dia de sol do Porto. Muito mais sol do que hoje. Já agora, porquê? Porque nesta proposta de educação para o empreendedorismo, o que nós sabemos defender
é essencialmente a questão de um conjunto de competências, de emoções, mas, sobretudo, os valores da educação para o empreendedorismo. É isto que os professores estão a pedir nas escolas, os valores para o empreendedorismo. E, realmente, isto só para salientar um dos aspectos de 2005, do 9 de abril de 2005, que é o valor da família. Para podermos realizar todos estes trabalhos, por vezes temos que fugir à família. E então, eu hoje realmente fui há 14 anos que nos casamos e, portanto, começamos a criar... É outra obra empreendedora. Algumas pessoas que estavam presentes na altura... Sei porque, caríssimos, se há uma coisa que nós defendemos, e acho que, em termos de futuro, é algo que precisamos de trabalhar urgentemente, é que há a questão dos valores na educação para o empreendedorismo. E, realmente, temos aqui material para criarmos uma proposta avançada de tudo isto, em que podemos trabalhar, além dos programas que temos de educação para o empreendedorismo, desde o pré-escolar até o 12º ano, há um conjunto de propostas a se desenvolver nesta lógica de que valores para os do pré-escolar, mas valores concretos, porque precisamos de modelos específicos que digam estes e estes valores. Ok, acabou-se o tempo. Eu só gostaria de agradecer imenso a presença dos nossos 3 grandes oradores. A professora Anabela, que realmente, como filho, esteve desde o início. O professor Carlos Brito, que entrou, com muito obrigado pela sua simpatia e por toda a abertura. O professor Daniel Bessa, que todos nós reconhecemos como uma grande autoridade na matéria e, por isso mesmo, honra-nos muito a sua presença. O professor João Relvão Caetano abriu-nos as portas realmente na Universidade Aberta. Portanto, é uma peça-chave para todos estes desenvolvimentos. O professor José Eduardo Franco tem um apreço enorme por amizade e por trabalho em conjunto, por este gênio da produção científica e cultural incomparável. Talvez no Porto, em Lisboa, e quiçá, talvez no universo. Talvez não tenha comparável no universo. Até porque é muito perigoso quando nós começamos a levantar projetos junto deste senhor, porque esses projetos correm o risco de se tornarem realidade. E por isso mesmo, muito obrigado à professora Elisete, muito gosto por esta moderação brilhante e por tudo o que está realizado. Muito obrigado. Não terminamos ainda. Eu estou aqui a representar todos os autores, não estou em nome próprio. Acho que alguém teria de falar, eu fui escolhida para isso, por isso eu estou como representante de todos nós, que de uma forma brilhante, com os nossos saberes, construímos também, cada um nas suas áreas, as nossas entradas, e que muito nos dignifica e que muito nos orgulha. E para terminar, vou apresentar o professor José Eduardo Franco, que é doutorado em História e Ciências da Cultura, dirigiu, entre muitos outros, um dos projetos editoriais de maior relevância cultural das últimas décadas, com Pedro Calafate, a obra completa do padre António Vieira, em 30 volumes. Foi-lhe atribuído em 2015 a Medalha de Mérito Cultural do Estado português, o mais importante galardão atribuído pelo governo português como reconhecimento dos serviços prestados à cultura e à ciência. Atualmente é professor catedrático da Universidade Aberta e titular da Cátedra Infante Dom Henrique para os Estudos Insulares e Atlânticos e a Globalização, e ainda é membro da Academia Portuguesa da História. Vamos então escutar o professor Eduardo Franco. Só um bocadinho. O professor não se levanta. O professor foi submetido a uma intervenção cirúrgica, deve falar só sentadinho, está bem? Mas está bem? Como viram, depois disto tudo fiquei lesionado. Mas eu preciso estar muito assim de pé, convém, faz parte da fisioterapia. Agradeço imenso todas as palavras que foram ditas, algumas exageradas e hiperbólicas, mas como figuras de estilo temos que considerá-las. Agradecer, saudar os ilustres membros da mesa e o quanto aprendi hoje convosco deste diálogo de gerações, de experiências, que, aliás, este dicionário pretende suscitar.
Agradeço de forma também muito especial a todos aqueles que colaboraram de muitos modos e que aqui estão presentes para que este projeto pudesse erguer-se. E bem sabes como é difícil, e como já foi dito, em Portugal, fazer uma obra desta natureza. Nós precisamos muito em Portugal de obras de conhecimento sistemático. Nós vamos à França, existem dicionários sobre tudo e mais alguma coisa. Nós temos aqui lacunas graves em Portugal. E fazer uma obra juntando tanta gente de tantas proveniências e universidades e concertar toda a gente é dos trabalhos mais difíceis de fazer em Portugal, porque nós temos muita dificuldade em trabalhar em equipa, a começar na vida académica, porque vivemos muitas vezes em ilhas. Mas foi um desafio extraordinário, porque fazer um dicionário é das coisas mais apaixonantes e mais difíceis ao mesmo tempo. Mas como diziam já os iluministas, nunca há como ter um bom dicionário ou uma boa enciclopédia, porque a enciclopédia é uma fronteira, é um ponto de chegada e um ponto de partida. Propõe organizar o conhecimento numa dada totalidade, propor uma totalidade, circunscrever para depois potenciar uma área de conhecimento e torná-la um ponto de partida para investigadores, para um ensino, porque sempre que iniciamos uma investigação numa área, se tivermos um bom dicionário, vamos sempre a esse dicionário e a partir daí abrimos uma janela que nos abre os horizontes para novos aprofundamentos. E de facto este foi um desafio começado e queremos agradecer a todos os que acreditaram que era possível, que geralmente em Portugal, além da dificuldade de conciliar ritmos e tempos, porque a dificuldade de cumprir prazo é uma coisa extraordinária, existe outro problema grande. Muitas vezes, às vezes, não acaba por não cumprir, porque não tem a certeza se o projeto vai ser acabado. Porque começam-se muitos projetos académicos desta natureza e ficam na gaveta. E nós, portanto, quisemos acreditar e fazer acreditar. E, portanto, o grande especialista desta área, em cooperação com a Anabela Pereira, que orientou desde o princípio, é o professor Jacinto Jardim, que tem feito um trabalho notável neste país e com esta ideia nova, precisamente preside este dicionário e que pretende uma das propostas deste dicionário e ultrapassar alguns dualismos. Primeiro, o dualismo que muitas vezes persiste da educação para o empreendedorismo. Muitas vezes a educação para o empreendedorismo está muito centrada numa perspectiva financeirista, economicista. E os valores, a parte humana fica de lado. E aqui nós procuramos ultrapassar esse dualismo e conciliar economia, valores, finanças. Por isso é que neste dicionário encontramos tanto planos de negócios como uma entrada sobre a espiritualidade. E, portanto, tanto temos valores como temos capital. Várias entradas sobre capital. Portanto, no fundo, a ideia é a construção de uma educação para o empreendedorismo de rosto humano e que pretenda apostar na criação de uma cultura e numa mentalidade empreendedoras. Outro dualismo que também procuramos ultrapassar aqui, que é um dualismo histórico, já agora gostava de recordar, é o dualismo norte-sul. A ideia que se criou com Max Weber, que os protestantes eram mais empreendedores que os católicos, que o norte da Europa era mais empreendedor que o sul, e por aí acima. Nós temos aqui entradas tanto tem uma entrada sobre o protestantismo e a perspectiva do empreendedorismo, como tem uma entrada sobre os jesuítas, etc. Precisamente para ultrapassar esse dualismo, que era um dualismo, como se sabe, falicioso e ideologicamente orientado, porque o empreendedorismo também é palco, às vezes, de luta ideológica. Nós, por outro lado, também outro dualismo que quisemos ultrapassar e conciliar, com uma espécie de quase terceira via, a grande revolução, talvez, do século XXI, como alguns autores já disseram, a educação para o empreendedorismo poderá suscitar uma nova revolução industrial entre aspas. Mas há duas revoluções que estão acontecendo no século XXI que têm que se conciliar, que há a revolução da inteligência artificial conciliada com a educação para o empreendedorismo de fundo humanista, se a humanidade quiser sobreviver humana. E aqui nós procuramos dar esse pequeno contributo precisamente por esta via, procurando conciliar duas grandes ideologias que se formaram no século XVIII, XIX, e que, no fundo, criaram grandes blocos da humanidade, foi a ideologia marxista, o comunismo, com a proposta
de utopia nova para a humanidade e a utopia do capitalismo. E, de algum modo, o empreendedorismo vai buscar uma terceira via que vai buscar, e nós aqui procuramos também defender isto, na introdução dizemos isso. Vamos buscar um pedacinho de que talvez aqui pudéssemos encontrar uma via de conciliação, porque o capitalismo defendia a livre iniciativa individual para criar riqueza. Mas foi daquelas utopias que teve a anti-utopia, que foi a criação de grandes desigualdades, a acumulação por uns, na lógica individualista voraz, de grande riqueza, e a dificuldade da sua redistribuição. E aqueles que trabalhavam para os grandes capitalistas ficavam pobres, e os grandes capitalistas ricos, e, portanto, foi essa a grande crítica, depois do marxismo, ao capitalismo. Depois o marxismo veio propor uma lógica de igualitarismo, mas inibindo a livre iniciativa. E então o que é que o empreendedorismo agora no século XXI, de alguma maneira, é uma terceira via entre os dois? Isto é uma proposta nossa, é uma espécie de desafio para o século XXI, porque vai, por um lado, buscar o espírito de iniciativa do capitalismo, mas, ao mesmo tempo, aposta na democratização da criação de riqueza acessível a todos. Isto é, cada um pode ser igualmente produtor de riqueza e ser ele próprio empresário e protagonista da sua criação, numa linha, e vai buscar essa linha de uma proposta de igualdade a partir do mérito de cada um também poder produzir a sua riqueza. E há esta perspectiva de reconciliação, pode criar uma utopia nova para a humanidade, mas isso... portanto, o empreendedorismo transporta uma utopia. E, nesse sentido, mas essa utopia só vingará e se tornará será humanizante e humanizadora e construirá um mundo melhor se tiver na base valores. E, portanto, nós defendemos uma educação para o empreendedorismo de teor, de fundo humanista e humanizante. Porque muitas vezes há muitas educações para o empreendedorismo puramente financeiristas que esquecem totalmente a dimensão da dignidade humana, da promoção humana, que, em última análise, é o fim fundamental de toda a atividade humana. E gostaria de salientar que este dicionário transporta esse ideário que, para nós, é uma utopia que procuramos concretizar de alguma maneira. Gostaria também de salientar, e isto é muito importante, que esta é uma obra aberta. Mas como aberta e que pretende ser atualizada de várias maneiras, digitalmente, até numa nova edição impressa, com a contribuição de todos, porque nós agora já sabemos que faltam aqui muitas entradas e queremos completá-la até criando eventualmente um observatório do empreendedorismo. Há aqui algumas ideias que se poderá depois alavancar, se houver espírito de cooperação das entidades que podem apoiar um projeto deste nível e criar em Portugal e a língua portuguesa um projeto de referência, porque muitas vezes, especialmente nestas áreas, nós vamos atrás do que se faz no estrangeiro. E, felizmente, até já tivemos algumas propostas para levar este projeto para o estrangeiro, porque aqui também criámos conhecimento nesta área, na área do empreendedorismo, precisamente em língua portuguesa. E até criámos um termo novo que vai para o dicionário de língua portuguesa, que é empreendipédia. E, por falar nisso, há pessoas que não gostam da palavra empreendedorismo, dizem que é uma coisa da moda, e eu gostava de lembrar aquilo que nós, no epígrafe, citamos aqui, que é: cada época cria a sua linguagem para dizer coisas velhas com a alegria das palavras novas. E, portanto, cada geração cria as suas palavras próprias, que dizem coisas velhas com palavras novas. Só que o empreendedorismo já é uma constelação de temas e de conceitos, que é uma espécie de chave de leitura para muita coisa. E, portanto, estes termos desta época, nós temos que, precisamente, estudar, aprofundar e, neste caso, dicionarizar e dar-lhe conteúdo científico e pedagógico, que é o que estamos a fazer. E aqui a palavra empreendipédia transporta um projeto de educação, de cidadania e de civilização. Nós esquecemos da célebre paideia grega, com uma grande referência, aqui uma espécie de paideia do empreendedorismo, de alguma maneira, mas uma paideia em construção. E tem esta novidade extraordinária, graças ao dinamismo extraordinário do professor Jacinto, que anda quase como um missionário do empreendedorismo pelo país todo, porque ele não faz... Ele podia simplesmente se ter sentado, ou nós dois podíamos nos ter sentado e escrito o dicionário do princípio ao fim. É uma forma de fazer o dicionário. Podia ser feito. Mas a novidade deste dicionário é que fomos encontrando pessoas
e fomos aceitando propostas integrantes, tivessem qualidade, originalidade e pertinência, e tivemos colaboração desde professores catedráticos do mais alto estatuto, como pessoas que estavam no terreno, nas escolas, no trabalho prático, e esta relação entre experiência e teoria, entre o saber, o fazer e utilizar aquilo que se faz, é também um dos aspectos inovadores, e isso brota, e isso compromete as pessoas e torna este dicionário um dicionário que não é só teoria, mas também a experiência. E, portanto, mas isso acaba por ser um projeto com uma colaboração daquilo que nós chamaríamos uma comunidade empreendedora. E, portanto, era isto que eu gostaria de dizer, agradecer imensamente tudo o que foi dito, a forma tão bonita como esta sessão foi organizada, o acolhimento ao professor Carlos Brito, a forma como nos acolheu cá, de forma extraordinária. Queria deixar uma palavra, já foi dito, mas permitam que repita, todas aquelas instituições que quiseram associar-se para... Não é fácil de editar dicionários agora nas editoras em Portugal, olham para isto e acham que isto não vai dar certo, mas a quem apoiou, todas as instituições já foram referidas. Gostaria de destacar aqui os representantes do Montepio, na pessoa da doutora Rita Branco, que tem um apoio fundamental. Também foi no quadro de um projeto do Montepio, uma história do Montepio, com um conjunto de investigadores nossos, também pensámos aqui muitos conceitos para este dicionário, e o Montepio deu um apoio decisivo, que eu gostaria também de agradecer vivamente. E, portanto, fomos construindo e como? E todas as instituições presentes já foram referidas, e muito bem, pela professora Elisete, mas eu queria destacar, só porque não foi... E que todos, perdoem não dizer o nome de todas, mas foi um destaque especial, porque o Montepio deu um apoio absolutamente decisivo que eu não podia deixar de destacar, sem o qual não consegui editar a obra. Não podíamos editar a obra, porque comprou 2.000 exemplares dos dicionários. Já perceberam o que isso é. Portanto, está tudo dito. Mas sem menorizar os pequenos apoios das outras instituições que têm o mesmo valor e é extraordinário, e queremos agradecer imenso, que isso é muito significativo. Gostaria de, para terminar, já que falou da obra do Padre António Vieira, que era um grande empreendedor, ele era a obra do Padre António Vieira, também queríamos em nós o espírito de empreendedor, apesar de ser um homem do século XVII. E lá, ser empreendedor era muito mais difícil, que era calcorrear ali o Amazonas, andar, ele vivia entre a selva e a corte, e percebia, ele tinha uma espiritualidade da ação. E deixou esta frase que eu gostaria de dizer, que encerra muito aquilo que deve ser o espírito empreendedor e que nos pode inspirar. Um dos aspectos também interessantes deste trabalho e deste programa do Gabinete de Empreendedorismo liderado pelo professor Jacinto é também irmos buscar a herança cultural da nossa recebida e gerada no nosso país. Muitas vezes vamos buscar só frases aos estrangeiros, àqueles grandes nomes internacionais. E nós, na nossa tradição, na nossa literatura, temos grandes frases, até mais inspiradoras, mas desconhecemos que é muito mais chique citar um americano ou um inglês, etc. Porque faz parte também do espírito da nossa época, mas isso às vezes faz-nos mais provincianos do que... E às vezes também procuramos aqui buscar também a nossa tradição, aquilo que são dados culturais que podem potenciar uma cultura empreendedora em Portugal no presente. E os manuais que o professor Jacinto Jardim também está procurando, e por isso é que nós estamos num centro também de literatura e de história, e vamos à história buscar esse ADN empreendedor que está espraiado na nossa cultura. Porque nós temos duas dimensões, somos um pouco também dualistas na nossa cultura. Ou temos um lado muito pessimista, em que somos anti-empreendedores, só olhamos o mundo a cinzento e dizemos que está tudo mal e não somos capazes, ou temos um lado também muito empreendedor, que fez o lado empreendedor da nossa história. Eu recordo aqui Alexandre Colano, uma grande figura que devia ser mais lembrada, e que dizia no princípio do século XIX o seguinte: Portugal não lhe falta, não precisa de grandes inteligências, que até tem. E até tem grandes inteligências, o que precisa de grandes vontades. Isso é o que lhe falta, e às vezes é o que nos falta. E, portanto, procurando também esse legado, esse ADN empreendedor que está espalhado na nossa literatura, eu terminava a minha intervenção lendo uma passagem de um sermão do Padre António Vieira,
pregado nas cerimónias fúnebres do padrinho dele, que era o Conde de Unhão, e que diz assim, e que funda a sua... Porque também, para sermos empreendedores, temos também de ter uma filosofia, uma espiritualidade de ação. E com isto termino. E diz assim, e portanto termino com as palavras do imperador da língua portuguesa, como disse Fernando Pessoa. Nem todos os anos que se passam se vivem. Uma coisa é contar os anos, outra vivê-los. Uma coisa é viver, outra durar. Também os cadáveres debaixo da terra, também os ossos nas sepulturas acompanham os cursos dos tempos e ninguém dirá que vivem. As nossas ações são os nossos dias. Por eles se contam os anos, por eles se mede a vida. Enquanto obramos, racionalmente vivemos. O demais tempo duramos. Muito obrigado. Ora, muito obrigada a todos. Foi um prazer enorme estar esta tarde a representar todos aqueles que contribuíram para esta obra. Mas foi um prazer muito grande ouvir cada um dos intervenientes. Acho que vamos de coração cheio, de alma cheia, porque são aprendizagens. Nós aprendemos com pessoas grandes e crescemos aos ombros delas. E acho que todos nós estamos num processo de aprendizagem contínuo e ao longo da vida. Não é? Se ser empreendedor é olhar para o tempo em termos cronológicos, mas se calhar as experiências que nós vamos tendo são elas, sem dúvida nenhuma, as mais marcantes e as que fazem de nós aquilo que realmente nós somos. E como somos empreendedores e como temos muito trabalho para a frente, porque provavelmente vamos ter de dar continuidade a esta obra, queremos dizer ao Monte Pigo e às outras organizações que podem contar connosco, que vos vamos bater à porta, com certeza, não é? No entanto, queria agradecer do fundo do coração realmente tudo aquilo que todos foram capazes e tenho a certeza que deram o melhor. E por isso mesmo, vamos nos despedir, vamos então ver como é que está o Porto, porque já deve estar a jogar, mas vamos para casa com a certeza que teremos necessariamente muito que trabalhar e com todas as aprendizagens e com tudo aquilo que realmente nos brindaram, acho que só posso pedir uma salva de palmas a todos eles. E esperar que em breve o professor Daniel Bessa também continue connosco, não é? Agora desde o início. Só isso. Muito obrigada a todos. Uma boa noite.